Em 1727, uma pequena vila na Alemanha com apenas 300 pessoas mudou o curso da história das missões cristãs para sempre. Dessa vila, saíram homens e mulheres que foram para os lugares mais perigosos e esquecidos do mundo. Sem dinheiro, sem estrutura, sem garantia de voltar. E 2 deles fizeram algo que nenhuma lógica humana consegue explicar. Eles se venderam como escravos, para sempre, para levar o Evangelho a quem nunca ouviria o nome de Jesus. Essa é a história dos moravianos. E ela começa muito antes desses 2 jovens. A Morávia é uma região da Europa Central, no que hoje é a República Tcheca. E foi de lá que um grupo de cristãos fugiu, perseguidos, torturados, presos por causa da sua fé. Eles chegaram à Alemanha sem quase nada. E um homem abriu as portas da sua propriedade para recebê-los, o conde Nikolaus Zinzendorf. A pequena vila que nasceu ali recebeu um nome que dizia tudo: Herrnhut, em alemão, a proteção do Senhor. Mas os primeiros 5 anos em Herrnhut não foram fáceis. Havia brigas, divisões doutrinárias, amargura entre os moradores, batistas, presbiterianos, luteranos, morávios, cada um defendendo a sua posição. Parecia que aquela vila estava destinada ao fracasso. Mas então algo aconteceu. Em julho de 1727, os moradores assinaram juntos um pacto. Acabar com as disputas e viver em verdadeira comunhão cristã. Homens que dias antes brigavam entre si passaram a se reunir em pequenos grupos de oração e louvor. E no dia 13 de agosto de 1727, durante um culto de Santa Ceia, algo que ninguém conseguiu descrever aconteceu. O pastor pregou sobre a cruz e o Cordeiro de Deus. A congregação se preparava para a comunhão. E então, o Espírito Santo caiu. Ninguém soube explicar o que havia acontecido. Um deles disse que saíram da igreja sem saber se ainda pertenciam à terra ou se já haviam ido para o céu. Outro testemunhou com simplicidade: nós aprendemos a amar. Desse momento em diante, Herrnhut passou a ser uma igreja viva de Jesus Cristo. 2 semanas depois do avivamento, no dia 27 de agosto de 1727, 24 homens e 24 mulheres tomaram uma decisão. Cada um deles assumiu um horário, 1 hora por dia, em turnos, dia e noite, 7 dias por semana. Eles iniciaram uma corrente de oração contínua, 24 horas por dia, que durou mais de 100 anos sem parar. E eles tinham uma regra que poucos cristãos hoje aceitariam. Eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. Pensa nisso por um momento. E o fruto dessa oração foi devastador, no bom sentido. Em 20 anos, aquela pequena vila de 300 pessoas enviou mais missionários ao mundo do que todas as igrejas protestantes haviam enviado nos 200 anos anteriores. Foram para as Ilhas Virgens, para a Groenlândia, para o Suriname, para a África do Sul, para a Jamaica, para o Canadá, para a Austrália e até para o Tibete. Iam para os lugares que ninguém queria ir, para os povos que ninguém queria alcançar. E geralmente iam sem nenhum sustento financeiro, trabalhavam com as próprias mãos para se manter enquanto pregavam o Evangelho. Certa vez, alguém perguntou a um moraviano: o que significa ser um moraviano? E ele respondeu: ser um moraviano é promover a causa global de Cristo. Mas a influência dos moravianos não parou por aí. Um homem chamado John Wesley embarcou num navio rumo à América do Norte. No mesmo navio viajava um grupo de moravianos. No meio da travessia, uma tempestade violenta sacudiu o navio. Todos pensaram que iam morrer. Wesley entrou em pânico. Desceu para o interior do navio em desespero. E quando chegou lá, encontrou os moravianos reunidos, calmos, serenos, cantando, inclusive as crianças. Aquela cena
Partiu Wesley por dentro. Ele olhou para aquelas pessoas e se perguntou: será que eu tenho a fé que digo ter? Esse momento foi o gatilho. Em 1738, Wesley viveu uma profunda experiência espiritual, e o que nasceu disso foi o movimento metodista, que avivou a Inglaterra e a América do Norte, e transformou milhões de vidas. Tudo isso tem raiz nos moravianos. E é nesse contexto de avivamento, de oração ininterrupta, de missões ao redor do mundo, que chegamos à história mais impressionante de todas. 2 jovens do grupo de Herrnhut, ambos com 20 anos de idade. Eles ouviram sobre uma ilha no leste das Índias. Pertencia a um britânico, um fazendeiro, um ateu. Esse homem havia arrancado mais de 2.000 pessoas das florestas da África e as escravizado em sua ilha. 2.000 almas que iriam viver e morrer, sem jamais ouvir o nome de Jesus Cristo. Os 2 jovens foram até o dono da ilha e pediram permissão para ir como missionários. A resposta foi imediata e dura. Nenhum pregador e nenhum clérigo vai pisar nessa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Eles voltaram, oraram, e então fizeram uma proposta que nenhum ser humano em sã consciência faria. E se fôssemos à sua ilha como seus escravos, para sempre? O homem aceitou, mas disse que não pagaria nem o transporte. Então, eles usaram o próprio dinheiro da venda de si mesmos para custear a viagem. No dia da partida, o porto estava cheio. Familiares, irmãos do grupo de oração, todos estavam lá, e todos choravam, porque todos sabiam que aquela despedida era definitiva. Aqueles 2 jovens de 20 anos não voltariam mais. O navio começou a se afastar. A distância aumentava. E quando já estavam longe o suficiente da margem, os 2 se abraçaram na beira do convés e gritaram as últimas palavras que puderam ser ouvidas em terra: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Eu preciso parar aqui. Pensa no que acabou de acontecer. 2 jovens de 20 anos, sem garantia de sobrevivência, sem salário, sem retorno. Eles não oraram pedindo que Deus mandasse alguém. Eles foram a resposta da própria oração deles. Eram escravos, mas não do fazendeiro ateu. Eram escravos de Cristo. E foi exatamente isso que Paulo disse em Romanos 1, versículo 1. Paulo, escravo de Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz em Efésios 3, versículo 20, que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Em nós, não no ar, em nós. Me pergunto, o que seria diferente na minha vida, na sua vida, se a gente orasse apenas pelo que estivesse disposto a ser a resposta? Essa história aconteceu de verdade. E ela continua me desafiando toda vez que eu leio. Se ela te tocou também, compartilha esse vídeo. Alguém que você conhece precisa ouvir sobre esses jovens, sobre Herrnhut, sobre esse avivamento que mudou o mundo. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento.